Obrigado, Zé. Mas eu vejo como um momento muito especial, porque estou pregando na primeira igreja batista de Pomar, ou PIB, né? Isso é um momento importante na minha vida, um momento importante na vida de cada irmão também presente também. Aí, correto? Então vamos abrir nossas Bíblias. Eu quero que os irmãos continuem com as Bíblias abertas para que possamos juntos falar da palavra de Deus. Em 1 Samuel 30, de 1 a 10, e depois de 18 a 20. A palavra de Deus fala o seguinte: sucedeu, pois, que chegando Davi dos seus homens ao terceiro dia a Ziglag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziglag, e esta ferido e queimado. Tinha levado cativo as mulheres que lá achavam, porém ninguém mataram, nem pequeno, nem grande, tão somente levaram consigo e foram ao seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade, e ele queimada, as suas mulheres, seus filhos, suas filhas, eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram. Até então não teve mais força para chorar. Também as suas mulheres de Davi foram levadas cativas: Ainoá, Jezreelita, Abigail, a viúva de Nabal, a Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Porém Davi se reanimou do Senhor, seu Deus. Disse Davi a Abiatar, sacerdote, filho de Abimeleque: traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abimeleque trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu o Senhor: persegue, porque de fato alcançará, tudo libertará. Partiu Davi a eles, 600 homens com eles se achavam, chegando ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram para trás, por não poderem, de cansaço, estavam passar o ribeiro de Besor. 18, no versículo 20. Assim Davi salvou tudo quanto tinha tomado os amalequitas. Também salvou as suas mulheres, mas não lhe faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos nem as filhas, nem o despojo, nada que lhe havia tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todos os ovelhas e gado, e levaram diante de Davi e diziam: este é o despojo de Davi. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, coloca, Senhor Deus, aqui nesse momento a tua palavra, Senhor Deus, fala os corações, Senhor Deus, cada um aqui presente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero dar um título a essa mensagem: nada ficará perdido para quem confia no Senhor. Amém? No contexto dessa mensagem, nós podemos conversar com um conflito familiar, pois Saul, rei de Israel, genro de Davi, começa com uma briga. Muito obrigado, quem não sabe, é minha esposa. Começa com uma briga em família, uma briga que o sogro era rei de Israel e Davi o sucessor. Uma briga onde que Saul, de qualquer maneira, queria matar Davi. Uma briga que de repente Davi não viu para onde percorrer, para onde que eu vou, para que cidade que eu vou, para que local eu vou seguir minha vida. Caverna, aldeias, aonde que eu vou? E Davi se vê numa situação complicada, e a única situação que lhe propôs foi pedir um asilo político aos fariseus. Então, nesse momento, é cedido o asilo político a Davi. Aquis, que era o rei dos fariseus, de repente, vem Davi um potencial muito grande. Já fala para Davi: olha, você vai ser meu arqueiro. E coloca Davi na cidade de Ziglag, ele e os 600 homens, seus familiares também. Davi fica ali naquele momento, escondendo de Saul,
o mesmo povo que invadir Israel convida Davi e seus homens para ir junto. No meio do caminho, alguém, um dos príncipes, disse: olha, aqui é o seguinte, você está levando um cara que de repente chega lá na frente, vai ficar contra a gente, vamos perder essa guerra. Você imagina só, o cara israelita junto com a gente, então vamos acabar perdendo essa guerra, não vai funcionar essa situação. Contra a vontade do rei, pede que Davi volte a Ziglag. Chegando lá, o que acontece? Chegando lá, não se encontra mais esposas, filhos e filhas, gado. Os amalequitas terroristas daquele momento leva tudo consigo, leva embora todas as mulheres, todos os filhos e filhas. Uma situação muito constrangedora, porque naquele momento a gente observa aqui que não tinha mais nada naquele lugar. E quando nós falamos aqui que sucedeu que os homens do terceiro Ziglag os amalequitas tinham dado com ímpeto. A palavra ímpeto, destruição. A palavra ímpeto é violência. A palavra ímpeto é destruir. O inimigo quer destruir. Ele veio para matar e destruir. Ímpeto. Ele faz isso com aquele povo de Israel. E mais à frente, meu irmão, nós vimos que esses homens, quando retornam, verificam aquela situação constrangedora, onde pessoas feridas emocionalmente, pessoas queimadas, a parte emocional e a parte material também jogado no lixo. O que se fazer nesse momento? Qual a situação que eu me encontro nesse momento? E quando a gente verifica isso, nós vemos nos dias atuais famílias sendo destruídas, famílias sendo colocadas à margem, pais contra filhos, filhos contra pais, filhos matando pai, pai matando filho. É o que nós vemos no nosso dia a dia. O ímpeto do adversário tem entrado em nossas famílias. Tem queimado, tem ferido, tem trago algo muito ruim para a gente. Hoje nós verificamos que um dos maiores mensagens que se levado nesse mundo se fala-se muito em família. Pessoa tentando distorcer o que é realmente família. A internet, as redes sociais, os influenciadores influenciando a vida de jovens, a vida de adultos. Você não precisa casar, você não precisa ir na igreja, fique em casa, porque a igreja tem problemas, influenciando a vida de cada um de nós. E quando nós verificamos isso, essa situação em que o adversário tenta ser impiedoso na vida de cada um de nós, na vida dos nossos familiares, nós temos que ficar atentos, irmãos. Nós temos que ficar atentos, porque é um momento de a gente orarmos, clamarmos a Deus. No verso 2 e 3, fala o seguinte: tinham levado cativo mulheres, lá achavam, porém ninguém mataram, nem pequeno nem grande, tão somente o que levaram consigo foi o seu caminho. Davi, os homens vieram da cidade, ele queimado, as suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativos. Que momento! Fico imaginando o pai, a mãe chegando em casa, ao deparo com seu filho, com sua filha, saiu de casa, abandonou o seu filho, sua filha, ao deparo com seus pais também, abandonou. Que angústia, que sofrimento, que
Que sensação ruim, que desespero. O que eu faço? Para onde eu vou? Aonde buscar? O que me resta fazer? E nós verificamos que a família não é um problema relacionado, não é um problema de repente relacionado a algo mais importante, que seja a guerra, que seja o poder econômico, que seja a situação social, que seja até pandemias. Quando a família não é estruturada, a igreja também fica sem estrutura. Quando a família não é estruturada, o governo também fica sem estrutura. A importância de estarmos estruturados na presença do Senhor, filhos e filhas, pais e mães. A família é algo importante. E nós verificamos, irmãos, quando acontece isso, no versículo 4, fala o seguinte: então Davi e o seu povo se achava com ele, ergueram a voz e choraram. Qual a primeira situação, qual o primeiro agir nosso? Se prostrar e chorar. Chorar. Chorar até não terem mais força para chorar. Eu, porém, penso que uma das atitudes nossas como pais é chorar. E vemos aqui que Davi se angustiou. Olha, imagine, irmãos, 600 homens já com vontade de matar Davi. O cara querendo apredejá-lo. Está querendo eliminar Davi. Que situação? Fico imaginando a igreja aqui com o pastor Josimar, todo mundo querendo crucificar o pastor. Que situação? Eu fico imaginando Davi naquela situação. 600 homens querendo. Olha aí, Davi, que situação você tomou? E agora, se meus filhos, minhas filhas, minhas esposas estão longe de mim. Agora observe, irmão, que ali nessa amargura, cada um dos seus filhos, Davi se reanimou no Senhor. Imagine a cena: pressão, te encurralar, quero te matar, apontando o dedo, dizendo que você estava errado, que você é o culpado. Ele se reanima no Senhor. Meu Deus, ele busca a força. E Davi faz uma pequena oração nesse momento, no versículo 8. Davi fala para o Senhor: perseguirei esse bando, alcançá-lo-ei, Senhor. Olha a resposta de Deus a Davi. Respondeu o Senhor: persegue, porque de fato alcançará e tudo libertará. Às vezes falta isso nas nossas vidas. Orarmos ao Senhor, pedir discernimento ao Senhor, pedir o resgate dos nossos filhos ao Senhor Deus. Vou em busca, Senhor, vou alcançá-lo. Você vai alcançar. Essa oração que nós podemos fazer, que nós devemos fazer quando problemas nos atingem. Filhos, filhas, esposos e esposas. Temos que orar ao Senhor. Uma oração curta, eficiente. A igreja tem sido uma base forte para essa comunhão. A igreja tem sido algo importante para cada família. Às vezes a igreja faz o papel de pai e de mãe. Às vezes a igreja
faz o papel também dos amalequitas. Tolerante, paciente. Nós devemos amar. Nós devemos orar, buscar. Porque o ímpeto do inimigo está aí, ocultamente falando. Espiritualmente, nós temos uma batalha muito grande, irmãos. Porque o conceito de família estão colocando outra situação na cabeça de cada um. Hoje, com um clique, a pessoa tem uma formação diferente. O que eu devo fazer, o que eu devo seguir. Essa influenciadora, esse influenciador desse jeito, eu quero ser também dessa maneira também. Para que casar? Vou ter relação antes do casamento. Vou trair meu esposo, vou trair minha esposa. Está tudo tranquilo, tudo normal, sem problema nenhum. É isso que a sociedade nos impõe. Isso a sociedade coloca nas nossas vidas. Tira da gente o que é mais importante, atinge psicologicamente a gente. E o papel nosso como igreja é estarmos orando. Seguirei, alcançá-lo-ei. No versículo 6, irmãos, nós acabamos de ler. Nós temos que nos reanimar. Você está triste? Porque o problema é que você se envolve, você acha que é maior, você acha que não tem condições de resolver. Você está triste porque você está desempregado. Você está triste porque você está com uma doença de repente incurável. Você está triste porque a sua relação com seus pais não está legal. Eu quero dizer para você, meu irmão, que nós temos que nos reanimar no Senhor. Nós temos que buscar, orar ao Senhor. Nós temos que dizer que o Senhor, Ele é o Senhor do impossível. O Senhor que une, o Senhor que faz a diferença, o Senhor que restaura, o Senhor que nos alegra, o Senhor que nos dá discernimento, o Senhor que nos dá o conhecimento da palavra de Deus. Nós onde buscamos o conhecimento da palavra? Estamos aqui a nossa EBD, professores altamente capacitados, conhecimento, discute, entende, trabalho missionário que é realizado, trabalho que nós precisamos também realizar. No versículo 16 fala: descendo, guiou, eis que estava espalhado sobre toda a região, comendo e bebendo, fazendo festa por todo aquele de grande despojo que tomaram a terra dos filisteus e da terra de Judá. Quero dizer para você que o inimigo aqui está comemorando um êxito. O que aconteceu? Estão bebendo, comendo, estão comemorando. Pegamos muita gente. Essa batalha espiritual é muito grande, irmãos. Nós não podemos deixar isso acontecer. Nós temos que estar perseverantes. Nós temos que lutar pela nossa família. Nós temos que lutar pelos nossos filhos, nossas filhas, nossos pais, nossas mães. Nós temos que lutar por eles. Não está perdido não, meu irmão. Alcançá-lo-ei. Vou atrás. Vai que você vai conseguir. Vai que você vai ter a resposta que eu quero para você. É importante dizer, meu irmão, que Deus, Ele
Deus do impossível. É o Deus que nos traz esperança. É o Deus que quer operar na sua vida essa noite. É o Deus que quer te trazer paz. É o Deus que quer resgatar esse momento que você vive com sua família. Basta você querer. Ele fala com você, mas você tem que ir. Tem atitude. E imagina um momento desse aqui, falar com Davi, Davi ficar parado. Não vai dar. Nós temos que buscar. Nós temos que orar ao nosso Senhor. E logo em seguida, Davi vai, vence, resgata todo mundo. Mulheres, os filhos, gados, ovelhas, volta, todo mundo. Aquilo que Deus falou com ele, promessa cumpriu. Eu fico observando, irmãos, que a gente, às vezes, nós temos em nossos momentos o inimigo tentando trazer para a gente situações desagradáveis. Foi isso que aconteceu com o povo lá do Egito. Faraó, diabo. Egito, mundo. Escravidão, pecado. Livro de Êxodo, redenção. Faraó deu 4 opções quando aquele povo queria sair para a terra prometida. Ele sugeriu 4 opções. O inimigo é impetuoso. Ele joga pesado e não brinca não. Uma das opções foi falar o seguinte: olha, por que vocês vão embora? Não vão não. Faz o sacrifício aqui mesmo. Um pé lá e outro cá. Um pé na igreja e outro no mundo. Vai para a igreja, depois você sai na sua balada. Vai para a igreja, depois você vai tomar todas por aí. Vai para a igreja, depois dá mau testemunho. Faraó queria isso. Olha, Moisés, não vai não, cara. Vamos fazer o seguinte: fica aqui pertinho da gente. E Moisés responde: não é possível fazer isso. O inimigo falou para ele, uma das primeiras opções. A segunda opção, ele fala: olha, não precisa ir muito longe não. Vai longe não, fica perto. A gente tem um relacionamento legal. Eu vou estar pertinho de você. Moisés também não aceitou os limites impostos do faraó. A terceira opção: vai somente os homens, senhores. Fica aí com jovens e mulheres. Cara, vamos velhos. Ficar com as mulheres e jovens. Sabe que podemos tirar de proveito disso, irmãos? Lugar de jovem é na igreja. Lugar de jovem é na presença do Senhor. Lugar de jovem é estar em oração. Às vezes nós vemos cada depoimento de algumas pessoas, alguns jovens também relacionados à rede social, também no nosso dia a dia, na escola, em faculdade. E isso, por que eu vou para a igreja? A igreja é B.O. Fulano de tal é assim, é assado. O inimigo é impetuoso, meu irmão. Sabe o que ele faz também, o inimigo? Tão impetuoso que ele é, da morte, da contenda, fofoca. Quando um começa a falar mal do outro,
e se torna uma verdade depois. O inimigo às vezes usa você de uma maneira tão sutil que você acaba destruindo a igreja com conversa fiada. Isso é o faraó, porque nós estamos na linha da terra prometida, nós estamos na linha em que Deus tem preparado para a minha vida e a sua vida. Nós não temos tempos para isso, irmãos. Energia que nós temos que buscar em comunhão, energia que nós temos que buscar em oração, energia que nós temos que buscar em estarmos junto com o irmão, energia que nós temos que buscar em dar a mão ao irmão, energia que nós temos que buscar em oração aos pés do Senhor, clamar a Deus. O inimigo é impetuoso, ele quer destruir. Se nós não reanimarmos em Deus, vamos dar brecha a Deus. Se nós não reanimarmos em Deus, nós vamos sofrer consequências em que desastrosas. Eu vejo ali na manhã de oração um momento importante, porque quando nós acordamos, o milagre de Deus em nossas vidas, gratidão a Deus pelo tempo que nos deste, gratidão a Deus pela saúde, discernimento. Gratidão a Deus que tem dado para a gente vontade de enfrentarmos os nossos problemas. A importância de você participar, a importância de você estar presente. Hoje passamos por uma fase, deixando de ser missão para ser igreja. A responsabilidade aumentou. Nós devemos ser referência nesse bairro. Cidade de Pomar, da Dourado, da Serra, no Brasil e no mundo. Nós temos que chorar a cada alma perdida. Nós temos que chorar a cada irmão que sai dessa igreja. Nós temos que chorar a cada irmão nosso que desvia da presença do Senhor. Nós temos que clamar a Deus para que Ele possa resgatar esses irmãos, essas irmãs. Eu às vezes me lamento quando estou em casa, às vezes só lá no quarto. A questão até é de voltar ao tempo. Eu queria estar mais tempo com meus pais. Eu queria estar chorando junto com minha mãe e com meu pai. Eu queria estar mais tempo com meu irmão. Oro pela vida dele. Meu irmão é uma pessoa que você dificilmente vira aqui na igreja. Mas ele saiu de casa, estava pela Argentina. Não fala, não, minha mãe morreu, faleceu, sem conversar com ele. Ele não conversa com a gente, e a gente às vezes a procurar e não sabemos porquê. Mas eu sei que Deus tem um propósito na vida dele. Eu sei que Deus vai resgatar a ele. Eu falo para vocês que não é fácil. Eu falo para vocês que é difícil. Às vezes eu estou aqui falando dessa história de Davi, de mulheres, mas de repente pegaram, queimaram, é como para a gente ouvir e não estava vivenciando a situação. Quando você vivencia uma situação dessa, você se coloca no lugar, você observa em que o Deus que nós servimos é o Deus da promessa.
eu tenho certeza absoluta que Deus vai te fazer um milagre de resgatar a vida do meu irmão, resgatar a vida do seu filho, da sua filha, do seu esposo, da sua esposa. Quando a gente às vezes deparamos na televisão, um adolescente some, desaparece, a mãe vai para a rede social, vai chorar, se lamentar, minha filha sumiu, meu filho sumiu. Você não sabe, a mãe entra num desespero tão grande que você observa ali aquela mãe chorando, angustiada, porque seu filho, sua filha sumiu, não deu notícia. Eu fico imaginando, irmãos, aqueles 600 homens ali, Davi, os filhos e filhas sendo escravizados, tudo queimado, o que me passa pela cabeça? Mas Deus manda falar para você nessa noite. Vai buscar, vai trazer tudo de volta que tiraram de você, que tiraram da sua vida, vai recompor tudo que o diabo tirou de você, vai trazer tudo de volta. Basta eu crer nisso, basta eu orar ao Senhor. Com duas palavrinhas simples. Davi fala: seguiria o bando. Ó Senhor, seguiria o bando, alcançar o rei. Jesus fala para ele: persegue, vai, porque de fato alcançará e tudo libertará. Eu quero deixar uma pergunta para você, meu irmão. O que de fato te aflige? O que de fato te perturba hoje à noite? O que de fato te traz uma angústia hoje à noite? O que de fato você às vezes acorda preocupado com algo na sua vida? O que de fato está tirando a sua tranquilidade? O que de fato está tirando a sua comunhão? O que de fato está deixando de você vir para a igreja? O que de fato está deixando que você pare de orar? O que de fato está deixando você inquieto, inseguro? Deus tem um propósito na sua vida. O Espírito Santo Deus quer falar no seu coração, Ele quer dizer algo na sua vida, Ele quer falar algo com você. Ele quer resgatar tudo que você perdeu. Essa briga em família não dá certo. Essa briga em família não vai levar em nada. Saul estava endemoniado. A situação de Saul era complicada. Mas nós temos o Deus Todo-Poderoso. Nos resgata, nos dá tranquilidade, nos leva ao caminho que Ele quer conduzir a gente. É importante que você pense dessa forma, meu irmão. Nós, como igreja, não temos tempos mais de mimimi. Cada mimimi que a gente fala, o diabo vai agir. Nós perdemos tempos preciosos de evangelização. Cada mimimi que nós de repente falamos aqui um do outro, cada situação que você coloca aqui, o diabo vai agir. E nós temos aí um trabalho para ser realizado aqui em Cidade de Pomar, Eldorado, muito grande. Vidas a ser salvas. Nós vimos aqui a nossa orquestra, crianças que têm referência de pai e mãe aqui na igreja. E o que você tem feito?
Você tem acolhido? Ou você tem reclamado? O que você tem feito? Tem falado mal do irmão? O que você tem feito? Fofoca? O que você tem feito? Vi uma situação em São Paulo, não posso te contar uma situação dessa. Uma pessoa estava junto com o senhor aposentado, estava tendo um relacionamento. Parece que o aposentado não quis dar dinheiro mais para ela. Ela foi lá na comunidade e falou mal, falou que está sendo assediada. A comunidade pegou, lixou, matou esse senhor. Isso aqui por perto também acontece. Conversa, mataram. A comunidade foi lá, matou essa pessoa paulada por conversa fiada. A nossa igreja, nós temos um desafio, irmãos. Nós somos um gigante. Espiritualmente, nós estamos orando. Não esqueça de orar. Não esqueça de orar pelo pastor, na sua família. Não esqueça de orar pelos seus filhos, suas filhas, seus esposos, seus esposos. Às vezes eu tenho um ranca-rabo lá que se fala em casa lá, mas eu sei que a minha esposa, ela tem o dia dela, né? Já sei qual é. Ela fala assim: por que você botou esse negócio para fazer isso? Quando eu começo a falar assim, eu falei: pronto, já estou ligado que o negócio. Eu tenho que baixar minha bola, sair pela tangente. Mais ou menos 2, 3 dias melhora, para uma situação bacana. Então, nós temos que ter esse discernimento. Chegou alguém para falar mal de alguém? Irmão, vamos orar? Para por aí. Chega. Acabou. Temos tempo para isso não, meu irmão. Aqui nós tivemos uma situação complicada aqui. Tráfico. Não é mesmo? O Brasil está vivendo uma situação complicada. Hoje você não pode falar se é esquerda, se é direita, você falar, você fica até meio cabeça, você falar, você apanha. Hoje falar em família é brincadeira. Verifique que nós temos muitas lutas, muita oração, muito jejum. Temos que clamar a Deus para que Ele possa atuar em nossas vidas, para que Ele possa reconduzir nas nossas vidas, reconstruir aquilo que foi tirado emocionalmente de você, feriu você psicologicamente. Clama a Deus. Alcançar o rei? Vai dar tudo certo. Eu quero encorajar a cada irmão nesse momento. Quero encorajar você. Estamos orando. Encorajar você a dizer que a partir de agora, com Deus junto comigo, junto com você, vou alcançar os objetivos que Ele tem colocado para a minha vida. Amém? Vou alcançar os objetivos que Ele tem colocado para me seguir. Amém? Às vezes nós deparamos, irmão, não tenho tempo. Estou sem tempo. Buscar primeiro o reino de Deus. Será o quê? É verdade? Temos que buscar. Nosso Deus é o Deus do impossível. Você acredita nisso?
Acredito que o Deus que nós seguimos é o Deus do impossível. É o Deus dos milagres, do milagre. É o Deus que reverte o placar, que às vezes está desfavorável para você, e do nada a situação fica favorável. Que nós podemos buscar nessa noite. Eu queria que você se colocasse de pé se você tem algum problema. Se você tem filhos, tem filhas que estão com problema, se você tem alguma situação que queira colocar no altar do Senhor, eu quero orar nessa noite para você. Quero dizer para você, meu irmão, que ao alcançar o Rei, Amém. eu vou buscar, eu vou a fim, porque o que me tirou não lhe pertence, pertence ao Deus Todo-Poderoso, no qual eu clamo, no qual eu falo com Ele, no qual Ele vai falar para mim: olha, vai. Ele vai falar para você: vai, e você vai buscar tudo aquilo que você perdeu, tudo aquilo que você perdeu na sua vida, vai trazer de volta. Tudo aquilo que Deus colocou na sua vida, vai trazer de volta para você. É um Deus pedagógico. Às vezes nós passamos por situações difíceis, que é pedagógico, nos ensina a ser resiliente, nos ensina a estarmos constantemente orando, constantemente falando. Às vezes o seu problema é um problema de enfermidade, às vezes o seu problema é um problema de relacionamento dentro do seu local de trabalho, na sua escola. Mas eu quero dizer que esse Deus que nós servimos é um Deus que tem na sua vida e na minha vida algo muito especial. Quero orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por ter falado nos nossos corações, Senhor, nessa noite. Te peço, Senhor Deus, por cada um que levantou nessa noite aqui, de repente tem um filho, uma filha, um esposo, uma esposa, Pai, que estão longe da sua presença, Pai. Resgata, ó Deus. Vamos alcançar essa vida, Pai. De repente uma pessoa que está aqui enferma, com problemas de enfermidade, que de repente não tem para onde ir, para onde chegar, mas o Senhor tem todas as coisas, já tem preparado a cura desse seu servo, Pai. Arranca de nós, ó Pai, conversa fiada, fofocas. Arranca de nós conversas atravessadas, ó Pai. Tira isso da gente, ó Pai. Nós colocamos no teu altar também pessoas que estão de relacionamento, problema de relacionamento, às vezes casal, relacionamento na sua escola, no seu local de trabalho, Pai. Alcançá-lo em Ele, Pai. O Senhor tem falado dos nossos corações, estou falando da vida, fala, vai. Eu quero trazer tudo de volta, você vai alcançar. Trabalha, Senhor Deus, em nossas vidas. Te peço especial, Senhor Deus, pastor Josimar, sua família. Derrama a bênção, Senhor Deus. Dê para ele ânimo, Pai. Dê para ele, Senhor Deus, estabelece para Deus que ele possa ter ânimo para estar conduzindo as suas ovelhas. Família pastoral também, trabalho aqui sendo realizado. A cada ministério, Pai, aqui. A cada liderança aqui, a cada professor aqui, ó Pai. Dê para eles força para continuar falando da Tua palavra, Pai, que tem sido bênçãos em nossas vidas. Te coloco também no Teu altar, Pai, os problemas de guerras, desavenças, essas brigas partidárias, ó Pai. Une, Senhor Deus, cada um de nós. Te peço, Senhor Deus, um momento importante em nossas vidas, que sabemos que o Senhor, a partir de agora, vai nos conduzir conforme a Tua vontade. Ó Pai, te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.